430 anos debaixo do jugo da escravidão. 430 anos, louvado e engrandecido o nome de Jesus, tendo que se sujeitar ao sistema do Egito. 430 anos sofrendo, 430 anos, aleluia, sendo visto como escravo, mas foram exatamente 430 anos que Deus usou para multiplicar a sua nação. Foi 430 anos que Deus usou para abençoar o povo, mesmo em terra estrangeira. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. O povo estava cativo, aleluia. O povo estava ali no Egito cativo, mas o mesmo cativo o povo incomodava. O povo era escravo dentro do Egito, mas aos olhos do inimigo, o povo não era apenas escravo, era uma ameaça. Pastor, me prova na Bíblia, provo. Se você for lá no livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo 8, versículo 9, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Quero te chamar a atenção. O povo era escravo, tinha que comer dos manjares do Egito, tinha que se sujeitar à vontade do faraó do Egito. Mas quando o faraó olhava para o povo, via o povo não como escravo, mas via como uma ameaça. Sabe o que é que isso nos ensina? Que a essência de Deus habita no meio do seu povo. E quando a essência deste Deus Todo-Poderoso habita no meio do seu povo, a presença do povo começa a incomodar os seus inimigos. A presença de Deus em meio do povo começa a confrontar os seus adversários. O povo estava moribundo, mas Faraó olhava para o povo e dizia: é mais forte. Faraó olhava para o povo e dizia: é mais poderoso do que nós. Sabe o que é isso? É Deus confundindo, aleluia, a consciência humana. Diz a palavra do nosso Deus que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os que não são para confundir aqueles que são. Faraó estava confundido no meio do Egito, olhando para o povo que na visão de algum era cativo, mas na visão de Faraó, inimigo. Aleluia, Deus. Observe que, louvado e engrandecido o nome do Senhor, o rei vai aumentar as suas cargas sobre o povo. Aleluia. Porque na concepção do faraó, do rei, o povo lhe era o seu maior inimigo. E quando o rei aumenta os tributos, quando ele aumenta as cargas sobre a vida do povo, os mesmos agora vão ter, aleluia, a sua primeira experiência daquilo que é amargo. Aleluia. O versículo 14 do capítulo 1 de Êxodo nos diz da seguinte forma: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. Aleluia. O povo já era escravo. Glória a Deus. O povo já tinha que se sujeitar aos parâmetros do Egito. É levantado alguém que vai assumir o trono. Este alguém que assume o trono da realeza egípcia vai olhar para o povo e vai dizer: este povo está crescendo. Vai olhar para o povo e vai dizer: este povo está se fortalecendo. Este povo é mais forte do que nós, é mais poderoso do que nós. Precisamos parar o crescimento desse povo. Precisamos
Deus parar a multiplicação desse povo. Ele começa agora a aumentar. Ele começa a colocar mais jugo. Ele começa a aumentar agora, endurece o trabalho do povo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, a experiência de algo amargo no Egito causa dor, sofrimento e tribulação. A experiência que o povo teve em dura serviço no Egito causou dor, causou sofrimento e também causou tribulação. Aleluia, Deus. Eu sei que tu conhece a história. O povo agora vai passar 430 anos no Egito. Moisés vai nascer. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Ele vai crescer e Deus vai o convidar para uma grande missão. A Bíblia vai nos contar no capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Olha o que diz o verso 10: vem agora, e pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Chega o momento do cumprimento da promessa de Deus. Deus levanta um homem por nome de Moisés, arranca o povo da terra do Egito com um braço forte. O povo contemplou o agir de Deus. Aleluia, que Deus. com mão forte o livrou da terra do Egito. Glória A Bíblia nos diz no capítulo 14, verso 21. Aleluia, que Moisés ele estende a sua mão sobre o mar, e o Senhor ele faz com que o mar se retire de uma banda para outra. O povo vai passar a ser o mesmo povo que aguardou 430 anos. É o mesmo povo que vai ver agora o agir de Deus sobre a vida deste mesmo povo. Glória, o Senhor levanta Moisés. Você conhece a história. O Senhor envia as pragas do Egito. Tudo isso para que sirva de testemunho que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. O Senhor vai arrancar o povo da terra do Egito. A promessa que foi dada a Abraão era uma promessa que precisava se cumprir no povo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele tira o povo da terra do Egito. Só que o que chama a atenção dentro desse pressuposto é que o povo sai do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Deus liberta com mão forte. O povo contempla as maravilhas, os prodígios operados por Deus. E o Senhor faz um convite para o povo: sai do Egito. O povo sai caminhando do Egito. O povo sai guardado por Deus no Egito. A noite era a coluna de fogo, durante o dia era uma coluna de nuvem. Deus era a proteção do povo. Ele fez maná cair do céu. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Ele alimentou o seu povo em meio à dificuldade. Ele foi provisão. Aleluia, meu Só que Deus. o povo sai do Egito, mas o Egito não saiu. Aleluia, meu Deus. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito, para que nos tirasse de lá para morrermos neste deserto. Por que fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? O povo se desesperou em meio à situação. Aleluia. Só que nesta fala há três características que nos chamam a atenção. Eu te disse que há três características que nos chamam a atenção de quem ainda não deixou o Egito. A primeira característica é o desespero mediante a situação difícil. O Salmo de número 16, versículo 8, vai responder: tenho posto o Senhor
continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. A resposta para o desespero é a confiança plena no Senhor. A resposta para o desespero é a confiança plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica que me chama a atenção no texto é o temor pela luta e pela dificuldade, o temor pelo adversário. Quando o povo vê os exércitos de Faraó vindo com toda a força, com toda a fúria para consumir o povo olha para Moisés e murmura: será que lá no Egito não tinha sepulcros para a gente morrer? Porque tu nos tirou de lá e nos trouxe para este deserto, nós vamos morrer aqui. Aleluia, Deus. Só que a Bíblia nos ensina em Deuteronômio capítulo 3, verso 22, dizendo: não temas. Aleluia, Deus. A Bíblia está dizendo o que, pastor? Não temas em meio à luta, não temas em meio à adversidade ou à dificuldade, não tema perante o seu adversário, não temas, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Aleluia, Deus. A terceira coisa que chama atenção, a terceira característica é a murmuração contra Deus e contra aqueles que Ele levantou. Nós encontramos na murmuração do povo desespero mediante a situação difícil. O Salmo de número 16 nos diz, verso 8: põe o teu Senhor continuamente diante de ti. Aleluia. Confia tão somente nele. Glória a Deus. Nós observamos pelo relato do texto que, além do desespero na situação difícil, o povo tinha um temor pela luta que estava diante de si, pela dificuldade e pelo adversário. Só que Deuteronômio capítulo 3, versículo 22 nos diz: não temas, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Aleluia, Deus. Só que a terceira característica é que o povo começa a murmurar contra Deus e contra aqueles que o próprio Deus levantou. Tanto é que Filipenses corrobora com este pensamento. Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos dá um breve ensinamento: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. O povo estava doente. O povo precisava, antes de entrar na terra prometida, o povo precisava ser curado das dores do Egito. Afinal, eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Por isso o povo estava doente. Eles precisavam, antes de entrar na terra que mana leite e mel, eles precisavam, louvado e engrandecido o nome de Jesus, ser curados. E Deus, Ele faz tudo no seu tempo. Glória Ele faz tudo conforme o seu propósito. Aleluia, Ele Deus. faz tudo conforme a sua vontade. Glória, o povo Jesus. tinha necessidade de ser curado. E Aleluia. a preposição de Deus é curar o povo. Glória a Deus. Tanto é que, se analisarmos, o povo vai passar a seco. Moisés vai começar a cantar ao Senhor. Aleluia, Vai começar a Deus. entoar ao Senhor Glória hinos a Deus. de louvores e adoração por tudo que o Senhor fez em livrar o seu povo da terra do Egito. Aleluia. Só que o que nos chama a atenção é o versículo 22 do capítulo 15. Já vou finalizar. Depois que Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho, eles vão entrar em um deserto por nome de Sur.
Eles vão caminhar ali naquele deserto exatamente 3 dias e eles não vão encontrar água. Olha que interessante. Deus, ele tem os seus métodos para sarar o seu povo. Aleluia. Deus, ele tem os seus métodos para curar o povo. A Bíblia vai nos dizer que após a saída do Mar Vermelho, eles vão entrar em um deserto por nome de Sur. Ora, algo me chama a atenção aqui, porque eu fui pesquisar o que significa deserto de Sur, e a palavra Sur significa provação. Aleluia, meu Deus. Eles acabaram de sair da terra do Egito, e o primeiro lugar aonde eles passam, ou o primeiro lugar aonde Deus leva, é o deserto das provações. Aleluia. Pastor, isso não tem fundamentação bíblica. Eu te explico usando Mateus 4, porque a Bíblia nos diz lá no capítulo 4, tentação de Jesus, que pelo Espírito Santo Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Aleluia, Deus. O mesmo padrão se revoga aqui nesta noite. O povo sai da terra do Egito e entra no processo de Deus. Costumo dizer que ninguém vai chegar no propósito sem antes passar pelo processo. O propósito para o povo era a terra que mana leite e mel. Mas antes do propósito, Deus estabeleceu sobre a vida do povo um processo. Aleluia. E o processo do povo era passar na terra ou no deserto da provação. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Quando eles passam neste deserto, a primeira provação que se apresenta diante do povo, diz o versículo 22, que eles caminharam exatamente 3 dias. O povo estava cansado da caminhada, o povo estava fadigado pela caminhada, um sol, quem sabe, escaldante. A busca do povo em meio à provação era água. A Bíblia está dizendo que eles caminham 3 dias no deserto e não encontram água. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O deslocamento do Mar Vermelho para o deserto de Sur não é apenas físico, mas esse deslocamento também é espiritual. Por quê? Porque ele simboliza a transição entre a escravidão para a liberdade. Aleluia, Deus. Ele simboliza esta transição. A primeira provação do povo foi a água. Antigamente o povo dependia de Faraó para ter o que se alimentar. Só que agora o povo precisava entender que a dependência não estava mais em Faraó, que a dependência não estava em Moisés. Aleluia. O povo precisava passar pelo deserto da provação para entender que a dependência do povo não está no próximo. A dependência do povo está no poder de Deus. Glória a Deus. A dependência do povo está em Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Eles caminham 3 dias. Aleluia, Deus. Não tem água no deserto. Só que interessante que a falta de água serve como um teste de fé para o povo. Porque o povo tinha acabado de ver o milagre com seus próprios olhos. Moisés estendeu o cajado, o Mar Vermelho abriu, o povo não molhou nem um dedo, passou a seco. E aí onde é que Deus leva o povo? Para o deserto da aprovação. Há uma transição aqui. O povo era escravo, agora liberto.
Mas depois da libertação vem Aprovação. a provação. Aleluia, Deus. E é no meio da provação que Deus quer testar, quer provar, quer entender como é que está o coração do crente. Aleluia. Porque assumir a tribuna para louvar é fácil. Assumir a tribuna para pregar ainda é mais fácil. Mas Deus não está preocupado com a tua eloquência, com a minha eloquência. Deus não está preocupado com o meu e com o teu conhecimento. Isso diante de Deus é nada. A única coisa que Deus se preocupa é com o que está aqui dentro. Porque o coração revela a intenção do homem. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. O Senhor queria verificar o coração do povo. Leva para o deserto da provação. A falta de água vai servir como um teste, porque o povo tinha acabado de ver o milagre com os seus próprios olhos. Deus queria ver se o povo ia permanecer nessa mesma fé. Aleluia, Deus. Interessante isso. Pois há uma grande diferença entre ver e crer. Porque ver o milagre acontecer é muito fácil. Agora, crer que o milagre vai acontecer é difícil. E há momentos que o próprio Deus nos leva para passar em águas amargas, para nos ensinar, para nos curar e também para provar a nossa fé. Tanto é que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia, Deus. Vai lá dentro, pega um paninho rosa, branco, sabe onde é que tem? Em tempos de Lá dentro do necessidade, quartinho, pega um pano. confie em Deus. Aleluia, Deus. Em tempos de adversidade, confie em Deus. Em tempos de luta e de guerra, Acho não foi. Porque não se deu luz. confie Porque não em se deu Deus. luz. Aleluia, Deus. Foram 3 dias à procura de água, e o próprio Deus vai levar o povo exatamente para Mara. Aleluia, Deus. Olha o que diz o verso 23. Pode ir mais. Olha o que diz o verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram Amargas. amargas. Rola aqui, Olha que mistério. rola aqui. Tá encolhido, deve estar com frio. O povo contempla o agir de Deus. O mar se abre, o povo passa seco. Faraó é consumido junto com seus cavalos e cavaleiros pelo furor de Deus. Aleluia, Deus. O povo entra no deserto da provação procurando água e não acha. 3 dias à procura, sedentos, consumidos pela sede, Aleluia, buscando uma Deus. gotinha sequer de água. Imagina o povo. Chegamos em Mara. E Mara tem água para beber. Aleluia, Deus. Imagina o primeiro descendo o joelho ao pó, catando e fazendo conchinha com a mão, pegando um pouquinho das águas da fonte de Mara, colocando na boca e descobrindo por si só que a esperança de manutenção do povo não era suficiente. Aleluia, Deus. Sabe o que é isso? É Deus mostrando que a minha e a tua dependência não pode estar nas coisas naturais. Glória a Deus. É Deus mostrando que a minha e a tua dependência tem que estar tão somente no Senhor. Glória a Deus. Interessante que, por mais uma vez,
o povo vai olhar para Moisés e vai colocar Moisés como alvo, porque tudo que acontecia no meio do povo, a culpa era de Moisés, mesmo sem Moisés fazer nada. Aleluia. O versículo 24 vai dizer que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que é que havemos de beber? Já são 3 dias. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Observe que o povo está diante da sua maior provação. Dentro do deserto, no processo de Deus, as águas para o povo é amargas. Sabe aquele momento em que você está buscando apenas um ar de Deus e o ar de Deus não vem? Sabe aquele momento onde você busca pela voz do Senhor e o Senhor não fala? Estas são as águas amargas que o povo estava contemplando. Um povo esperançoso e provado pelo deserto e sua condição climática, foi perseguido por Faraó, contemplou com seus olhos o livramento de Deus, mas quando achou que o refrigério tinha chegado, as águas eram amargas. Aleluia, Deus. Interessante é que Deus estabeleceu um plano de cura para o povo. Deus estabeleceu um plano de cura para o seu povo que estava ferido, mas o povo não entendeu o trabalhar de Deus. O povo murmura contra Moisés. Aleluia, Deus. E algumas perguntas nos ajudam a compreender o processo de uma vida para com Deus. Aleluia, Deus. A primeira pergunta é: por que Deus escolheu esse caminho? Deus poderia entregar a terra de mão beijada para o povo, mas por que Deus escolhe o deserto da provação? Por que Deus escolheu as águas de Mara? A segunda pergunta: por que depois de um grande livramento veio a prova? Olha que interessante. Terceira pergunta: por que ao invés de águas doces, primeiro veio as águas amargas? 3 perguntas dentro do processo de Deus. Por que Deus escolhe ou escolheu esse caminho? Por que depois de um grande livramento vem a prova? E por que ao invés de águas doces vieram as amargas? São 3 perguntas importantes que as suas respostas nos ajudam a entender o agir de Deus, que revela um propósito muito maior do que a provação. Por que Deus escolheu este caminho? Primeiro, porque Deus precisava ensinar o povo, pois a dependência dele tem que estar tão somente no Senhor. Deus escolhe o deserto da provação para mostrar para o povo que a dependência tem que estar nele. Deus escolhe a provação para revelar em meio à adversidade tem milagre da parte de Deus. Salmo 37, versículo 5 corrobora com este pensamento, pois a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta: por que depois de um grande livramento vem a prova? Essa pergunta é respondível com a própria Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz:
Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenham, porém, paciência. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. As provações nos ajudam a serem melhores diante de Deus. Só que uma terceira pergunta precisa ser respondida: por que ao invés de águas doces veio primeiro a amarga? Por que Deus faz isso? Deus não ama o seu povo? Deus não quer bem o seu povo? Ele quer tudo isso. Só que nós não entendemos o trabalhar e o agir de Deus. Cientistas confirmaram através de análise que as águas de Mara existem até os dias atuais. Elas são 100% potáveis. As águas são limpas em extremo, mas na mesma proporção que estas águas são 100% potáveis, elas também são extremamente amargas. Era impossível beber e consumir as águas de Mara, mas há uma explicação científica por trás disso. Por que as águas de Mara é extremamente amarga? Os cientistas que fizeram este estudo vão dizer que no leito da fonte há algumas plantas, e essas plantas têm uso medicinal, e a grande concentração dessas plantas tornaram as águas amargas. O povo está doente, o povo está fragilizado. Antes de entrar na terra prometida, o povo precisava ser curado. Aí o que Deus faz? Leva exatamente o povo nas águas de Mara. Eram amargas, mas promoviam cura. Eram amargas, mas o povo estava diante da oportunidade de ter as suas chagas, suas feridas, suas dores curadas. O povo estava debilitado, 430 anos de escravidão. O povo estava ferido. A primeira coisa que Deus fez foi tirar o seu povo da escravidão e levou o seu povo para as águas que curam. Aleluia, meu Deus. Só que o povo não entendeu o agir de Deus, não entendeu o processo e o trabalhar do Senhor. Nos dias de hoje, Ele nos tira da escravidão e continua nos levando para a água que cura. Aleluia, meu Deus. Éramos como, por exemplo, a mulher samaritana, aonde Jesus diz no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. O povo estava diante de Mara. Deus colocou na sua frente a oferta de cura. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia, Deus. Colocou diante de si a oferta de cura. O povo precisava ser curado, mas murmurou. Moisés vai clamar ao Senhor no versículo 25. Louvado e agradecido o nome de Jesus. E o Senhor vai responder a Moisés dizendo da seguinte forma: o Senhor mostra uma árvore para ele e ordena que aquele galho fosse lançada sobre as águas, e imediatamente aquilo que era amargo tornou-se doce. Glória a Deus.
aquilo que era amargo, Deus transformou Aleluia, meu em Deus. luz. Há momentos em que Deus precisará nos levar em águas amargas. Aleluia, Deus. Vamos orar agradecidos, Senhor Jesus. Ó Santo Deus e Eterno Pai, Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, nós queremos Te louvar, queremos engrandecer, exaltar o Teu nome. Meu Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias elas duram para todo sempre. Obrigado por esta noite, que o Senhor nos permitiu louvar, engrandecer, exaltar o Teu nome. O Senhor nos permitiu ouvir também a Tua palavra. Pai querido e justo, que possamos, ó Deus, entender, compreender o Teu processo, sabendo que o Teu processo nos levará para um propósito maior. Senhor, nos leva debaixo das Tuas mãos santas e poderosas aos nossos lares. Nos dá uma noite abençoada de descanso na Tua presença. Pai, para aqueles que vão trabalhar o dia de amanhã, que o Senhor possa garantir, meu Deus, o levantar, o sair, Senhor, na condução. Meu Deus, que o Senhor possa garantir um dia abençoado. E que se porventura se projetou algo amargo, o Senhor venha transformar em doce, para a glória do nome santo de Jesus. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Ó Pai, toma o retorno ali, Senhor, dos Teus filhos e filhas de mimoso para as suas casas. Abençoa cada um deles, meu Senhor, abençoa as nossas vidas. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E para a glória do nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Estenda as mãos e você receber. Que a graça do Senhor Jesus, Assim seja. o amor de Deus, Assim seja. as consolações do Espírito Santo Assim seja. sejam com todos e todos. Digam Amém. 1, 2, 3. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, a vitória